Muitos segurados da Previdência Social, quando vão realizar uma perícia para poder pleitear um benefício por incapacidade, seja um auxílio-doença, que hoje passou a ser chamado de benefício por incapacidade temporária, ou até uma aposentadoria por invalidez, muitas vezes se deparam com termos de acerto pós-perícia e ficam muitas vezes desesperados por não saber o que significa esse termo e simplesmente não sabem o que fazer, quais as medidas devem tomar. Bom, é importante a gente deixar claro que, primeiro, acerto pós-perícia, ele significa que o INSS tem alguma divergência nas suas informações cadastrais, sejam eles relacionados aos seus dados mesmos pessoais, informação, nome, CPF, endereço, ou pode ser relacionados às suas remunerações, aos seus vínculos. Isso muitas vezes impede do INSS julgar o seu pedido, ou seja, deferir ou indeferir o seu auxílio-doença. Bom, vamos recapitular do início para a gente entender o que é e principalmente o que fazer quando você se deparar com esse termo acerto pós-perícia. Você vai lá, entra com pedido de auxílio-doença, e aí logo depois vai vir a informação acerto pós-perícia. A gente sabe, muitas vezes, que a praxe do INSS é declarar o resultado, informar o resultado da sua perícia através dos canais de comunicação do Meu INSS às 21 horas do dia em que você realizou a perícia por incapacidade, que o perito analisou ali as circunstâncias para saber se você tem ou não capacidade laboral para continuar a trabalhar ou se deve ser afastado ou se deve receber um auxílio-doença. 21 horas, geralmente acontece ali a declaração do resultado, o INSS divulga o que o perito concluiu acerca do seu pedido. O fato é que, muitas vezes, esse resultado não sai. E aí nasce um problema. Algumas vezes, o próprio INSS abre esse acerto pós-perícia e já solicita os documentos. Ele vai lá, vai solicitar, olha, precisamos aqui, a fim de determinar o deferimento ou o indeferimento, que junte os documentos, carteira de trabalho, porque tem vínculo em aberto, ou a empresa não está realizando as suas contribuições aqui previdenciárias, você precisa comprovar que está trabalhando, a fim de se comprovar uma carência ou a qualidade de segurado. Então é importante que você junte tais documentos. Em algumas circunstâncias, a gente sabe que na prática o INSS não abre essa possibilidade. Então é fundamental que você, segurado, quando não sai o resultado da sua perícia às 21 horas, você ligue no 135 e solicite a abertura, esse acerto pós-perícia, a fim de que você possa juntar os documentos necessários. Juntou os documentos, o INSS abriu a possibilidade de você juntar esses documentos, carteira de trabalho, RG, CPF, seja lá o que o INSS desejar. Você juntou ali os olerites, os documentos necessários. O INSS tem ali 5 dias para poder dizer se vai deferir ou indeferir o seu benefício. Mas vamos imaginar que o INSS não realizou o julgamento dentro desses 5 dias. Você juntou os documentos, você cumpriu o acerto pós-perícia e a Previdência Social e INSS não responde. Infelizmente, eu e você sabemos que isso é muito comum. Isso não é uma situação atípica, muito pelo contrário, ela é típica, e o segurado não pode ficar esperando eternamente. É importante que ligue na Previdência Social, verifique se falta mais algum documento, se tem um novo acerto de perícia. Se o INSS demorar mais 5 dias, é fundamental que você procure um aconselhamento jurídico, porque, inclusive, nestes casos, cabe, inclusive, um mandado de segurança, que é para quando há uma violação de direito líquido e certo. Todo segurado da Previdência Social, todo o trabalhador segurado tem o direito, e não é um favor da Previdência Social, é um direito de ter o indeferimento ou deferimento do seu benefício. O que não se pode é o trabalhador ficar esperando, muitas vezes, quando chega aqui no nosso escritório, segurados que ficam semanas, meses, e já vi casos de ano, um trabalhador ficar ali pendente acerto pós-perícia. Essa é uma situação que coloca o trabalhador, o segurado, numa situação de vulnerabilidade social, pode colocar este trabalhador em um limbo previdenciário,
ou seja, ele nem volta para a empresa porque não sabe se o INSS deu alta ou não, e também não passa a receber o seu auxílio-doença. Então ele fica caracterizado como um limbo ali. Eu chamo isso muitas vezes de uma bola de ping-pong, nem lá e nem cá, né? Ela fica ali entre os dois campos, nem na Previdência Social e nem na empresa. Então, esta falta muitas vezes de competência da Previdência Social em responder de maneira rápida, em analisar esses documentos de forma rápida, abre para o segurado da Previdência Social o direito de entrar com mandado de segurança, que é um remédio constitucional a fim de se obrigar a Previdência Social a responder a este trabalhador, a este segurado de maneira rápida. Obviamente que estamos dizendo tão somente de resposta, deferimento ou indeferimento. Obviamente que sendo um indeferimento, cabe ainda a possibilidade a esse segurado de ingressar com uma ação judicial questionando aquele indeferimento. Mas o ponto principal desse vídeo é alertar aos segurados de que não se pode deixar essas situações eternamente indefinidas. Se você juntou os documentos exigidos pelo INSS e ainda assim não obteve uma resposta frente ao seu benefício por incapacidade, é fundamental que você conheça os seus direitos. Você pode procurar auxílio de um profissional, de um advogado, e entrar e apresentar ali um remédio constitucional, apresentar um mandado de segurança a fim de se corrigir essa injustiça e a fim de se cessar esse grave problema que, inclusive, pode gerar uma vulnerabilidade social, pode gerar problemas à sua vida social. Se você quiser saber mais sobre isso, se você se interessa por este tema de previdência social, perícia, como conseguir o seu auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe também no nosso site, saberalei.com.br. Lá nós temos centenas de artigos sobre esse tema. E se você tem alguma dúvida a mais sobre isso, a gente pede para que você deixe aqui o seu comentário, que teremos a satisfação em respondê-lo. Um abraço e até o próximo vídeo.